Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Em nome do pastor João Marcos, que é o secretário executivo da sua junta missionária, eu trago aqui o abraço de todos os missionários que estão no campo. Tá? Sintam-se abraçados também. A minha palavra de gratidão a Deus pelo envolvimento dessa igreja na obra missionária. Juntos nós somos mais fortes. E juntos nós podemos completar a missão. Amém? Eu gostaria que a gente falasse o tema da nossa campanha. Vamos lá? No amor do Pai, vamos completar a missão. Eu quero falar João 3,16 no dialeto de São Tomé. São Tomé é um país da África, uma ilha, uma pequena ilha, uma ilha com aproximadamente 220 mil habitantes, de língua portuguesa, português de Portugal. A religião predominante, cristianismo, cristãos católicos e cristãos evangélicos, e uma minoria islâmica. João 3,16, no dialeto santomense, diz assim: Pundadeço ama mundo lumado, patudo ninguém cuquele necamolefa, mágica te vida longo. Agora vamos falar em português? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos presentes em 97 países, amém? Esta igreja está presente em 97 países. Esta igreja sustenta 2.450 missionários. Você pode dizer um amém? Missionários aqui do Brasil e missionários da terra. A gente usa um nome chamado autóctones, que são missionários locais, que a sua oferta está abençoando esses missionários. Esta é a minha família. Sou casado com a missionária Lúcia, ela é piauiense, ela é nordestina, e nós temos 2 filhos, Luiz Gustavo, de camisa branca, casado com a Paola, 24 anos, e o André, com 21 anos. Então, a nossa família, em 2008, Luiz tinha 6 anos, André tinha 2 anos, fomos enviados pelos batistas brasileiros para São Tomé e Príncipe. Depois eu vou falar mais sobre as nossas experiências. Vamos pensar neste tema, por que devemos completar a missão? O tema da campanha de missões mundiais é: no amor do Pai, vamos completar a missão. Mas por que a igreja precisa completar esta missão? Então nós vamos ler o texto básico, que está em Mateus 28, 19 e 20. Quero convidar você a ficar em pé. E agora a gente vai falar na língua teto, o tema da nossa mensagem hoje, que é o segundo país que nós fomos, uma outra ilha. Obrigado. Uma outra ilha, também de língua portuguesa, mas que poucos falam a língua portuguesa. O teto é a segunda língua falada no país e é uma língua nacional. Então eu vou falar e os irmãos vão repetir comigo a língua teto. Se você entrar lá no Google e pesquisar, a língua de Timor-Leste, no sudeste da Ásia, é essa língua. Então você diga comigo: Tambanê, Barranoricira, Atuhalutuí, Buate Roto Roto, Atucira, Sai Raunia, Escolante, Fossarane, Cira, Rodiama, Oa, Ro Espírito Santo, Cira, Nianaram, Hanorin Cira, Atuhalo, Tuir, Buate Roto Roto, Nebe Maquihal, Hatet Onabaime, Keta Haluha, Hal sempre Ramuto Kuroime, Tomundo Ne Remata. Mateus 28, 19 e 20. Agora a gente vai falar em português. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque temos privilégio de adorar o Senhor nesta noite com liberdade. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Pai, visita o pastor Gamaliel, visita ali a sua mãe, naquele país, onde ele está agora, Senhor. Nós cremos que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre eles. O Senhor tem o poder para curar, o Senhor tem o poder para fazer infinitamente mais. Abençoe esta igreja, abençoe esta cidade com a Tua salvação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Em Mateus 28, 19, nós temos aqui Jesus entregando uma missão para os seus discípulos. E esta missão também é para cada crente que está aqui nesta noite. Não foi somente para os discípulos naquela época. Esta ordenança de Jesus, o ide de Jesus, é para todo crente, de criança até adulto, até a terceira idade. Nós somos chamados para esta missão. Deus entregou uma tarefa para a igreja. A missão que Jesus deu aos seus discípulos é anunciar a sua mensagem e fazer discípulos de todas as nações. E eu faço uma pergunta, né? Você tem sido fiel e tem obedecido esta ordem de Jesus? Nós temos anunciado o Evangelho de Jesus na nossa Jerusalém. Você sabe que no Brasil, nós somos um país com 220 milhões de habitantes no Brasil. E você sabia que nós temos mais de 2 milhões de batistas no Brasil. Então, fazendo uma estatística, nós temos 1% o total da população do Brasil, 1% é batista. Então, isso significa que a gente precisa colocar em prática Mateus 28, 19 e 20. Quem gera ovelha não é pastor. Quem que gera ovelha? Ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então, eu sou uma ovelha. Eu preciso fazer discípulo. A sua missão é fazer discípulo. Para fazer discípulo, tem que anunciar o Evangelho. Para fazer discípulo, tem que testemunhar de Jesus. Como lá em Atos 1,8, Jesus falou: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a grande comissão é uma ordem para todos os crentes. Estamos prestes a completar 2000 anos que Jesus entregou esta missão, esta tarefa para nós, e ainda não completamos. Ainda o mundo não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vamos pensar, por que nós devemos completar esta missão? Primeiro, vamos dizer juntos lá, recebemos a missão do próprio Jesus. Quem entregou esta missão para você? Foi o próprio Jesus. Ele entregou para os discípulos foram capacitados com poder, e aí agora eles começam a anunciar Jesus, né? E Jesus vai dizer: vão e façam discípulos de todas as nações. Em Marcos 16,15, Jesus vai falar: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lá está dizendo que é para ir e pregar. No grego, essa palavra no grego é querisso, que significa pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama alto. Antigamente, na monarquia, o rei ele tinha um arauto. Então, quando o rei dava ordem para o arauto anunciar alguma mensagem, ele tocava a trombeta e ele saía por todo o reino declarando, proclamando a mensagem do rei. Então, você precisa sair daqui nesta noite entendendo que você é um arauto de Jesus, que nós devemos proclamar esta mensagem para esta cidade. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se esta palavra não está sendo proclamada? Então você é o arauto de Deus que Deus quer usar aqui. Em segundo lugar, por que devemos completar esta missão? Porque Jesus é o modelo para realizarmos esta missão. Jesus não pede nada para a igreja sem que ele tenha feito primeiro.
E a gente vai ver que Jesus ensinava, Jesus pregava e ele curava. Mas em Mateus 9, 35, abra sua Bíblia. Em Mateus 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim, versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. O texto está dizendo, aqui tem um verbo, Jesus percorria, Jesus andava por todos os lugares anunciando o evangelho. Então Jesus anunciou o evangelho aos judeus, ao seu próprio povo. Jesus anunciou aos gentios da Decápolis, que são cidades gentílicas, 10 cidades gentílicas, e Jesus anunciou o evangelho a uma mulher samaritana no poço em Sicar. E aquela mulher samaritana foi alcançada pelo evangelho e ela se torna uma missionária na sua região. Então Jesus é o modelo para a gente cumprir esta missão. Quando Jesus está mandando você fazer discípulo, porque Ele fez, Ele anunciou a palavra. E a última razão porque nós devemos completar a missão é porque esta missão está incompleta. Ou seja, nós temos ainda no mundo mais de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Nós temos no mundo mais de 7 mil etnias que não foram alcançadas pelo Evangelho. E como Jesus vai voltar? Lá em Mateus 24, 14 diz assim, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, Jesus só pode voltar para buscar a sua igreja quando o Evangelho alcançar todos os povos da terra. Você sabia que no Brasil tem etnias que ainda não foram alcançadas? Tem um povo que precisa ser alcançado? Quem pode dizer para mim qual é o povo no Brasil que não ouviu falar de Jesus? Quem sabe? Os índios, os indígenas. Nós temos grupos indígenas isolados na Amazônia que nunca ouviram falar o nome de Jesus. E no mundo, mais de 7 mil grupos étnicos que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Por isso a igreja precisa orar, a igreja precisa ir, mobilizar e ofertar. Porque se você não pode ir, você pode orar para que missionários vão a esses povos. Se você não pode ir, você pode ofertar. Quando você traz a sua oferta do dia especial, está contribuindo para a gente completar esta missão. E eu encerro essa primeira parte com esta frase de Hudson Taylor, que foi o primeiro missionário na China. Vamos ler juntos o que ele está dizendo aqui para nós? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é uma ordem a ser obedecida. Pastor, eu estou pensando se eu vou ser um missionário aqui na minha cidade. Eu estou pensando se eu vou orar por missões, se eu vou ofertar para missões. Fazer o nome conhecido de Jesus é uma ordem para ser obedecida. E quem está dando esta ordem é o próprio Jesus. Um dia, nós vamos prestar conta de tudo que Jesus entregou nas nossas mãos. Você sabia que um dia você vai ter que apresentar diante de Jesus e prestar conta para Ele? Não para a perdição, mas você vai ter que prestar conta. Você vai ter que prestar conta dos vizinhos que estão ao seu redor que você não falou de Jesus. Você vai prestar conta de pessoas que morreram perto de você sem Jesus. E você não teve coragem de falar de Jesus. Então a gente precisa completar esta missão, anunciando, proclamando que Jesus é o Senhor. Nós saímos aqui de Lucas do Rio Verde, no centro-oeste, e fomos para São Tomé e Príncipe, que está um pedacinho de terra rodeado pelo Oceano Atlântico, ali no continente africano.
Fomos para São Tomé em 2008 e permanecemos lá até 2015. Alguns detalhes da culinária em São Tomé e Príncipe. Então você vai dizer se gosta ou não, tá? O que está para apresentar aqui tem lá na África. Você diz sim ou não, jaca? Sim. Quem gosta de jaca fala assim, bem alto. Vamos lá. Quiabo. Tem gente que não gosta de quiabo, mas quiabo é muito bom. Vamos lá. Peixe. Estou achando que Deus vai levar missionários daqui para São Tomé, porque a culinária é a mesma. Né? Vamos lá. Milho assado. Mesma coisa. Quando em Salvador e algumas cidades que eu passei pela Bahia, eu comprei milho assado, é igual, parece que você está em São Tomé e Príncipe. E agora? Passa aí, mano. Aperte ali. Sim ou não? Não sei, tem que dizer sim ou não. É aquele adolescente ali, sim ou não? É. Não, diga sim ou não. Não. Então eu vou mostrar aqui, vamos ver se vai passar. É esse animalzinho aí. Caramujo africano, ou escargot, né? É o escargot, né? Para os chiques, escargot. É a única fonte de proteínas. Depois do peixe, é a única fonte de proteína que eles têm. Então é uma comida típica. Todo casamento, o prato principal é o escargot. Tá bom? Se você é convidado para ir numa casa de um São Tomense, eles vão te colocar na mesa e vão te oferecer, porque você é estrangeiro, e aí você come pelo menos um pedacinho. É como se estivesse comendo uma moela. Tem gosto de moela. Tá bom? Temperado. Quando nós chegamos em São Tomé, nós tínhamos o desafio de trabalhar com o PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. É como se fosse... Volta lá. Daqui a pouco a gente mostra esse vídeo. Volte. Isso. Não, volta. Isso. Daqui. Hã? Ah, tá. Vamos lá. Pronto. Isso, deixa ele aí. Então, aqui é o PEP, né? O nosso PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. Então, onde o governo não pode atender essas crianças, nós reunimos essas crianças, e hoje nós atendemos 360 crianças em São Tomé. Nós preparamos essas crianças para o ensino fundamental, para o primeiro ano, a primeira série. Nós falamos de Jesus para essas crianças e nós alimentamos essas crianças com uma refeição diária. Porque a primeira refeição que essa criança está fazendo é no PEP. Porque a refeição forte do africano, lá em São Tomé, é o jantar. A maioria. Tem gente que toma café, almoça, janta? Tem. Minoria, porque são as pessoas que têm condições. Lá em São Tomé, nós temos classe alta e pobre, não existe classe média. Então, quando você está ofertando para missões, você está dando oportunidade de alimentar uma criança em São Tomé. Você está dando oportunidade dessa criança ser preparada educacionalmente e está dando oportunidade dela conhecer Jesus, porque a vida dessa criança é transformada com o Evangelho. Aí o pai vê a diferença da criança, essa criança começa a orar em casa, ela começa a falar de Jesus para os pais, e aonde que eles vão parar? Vão parar na igreja. Então, aqui nós temos em Angolar, nós temos a Igreja Batista Santa Catarina, uma igreja grande, alcançada pelo PEP. Então, esta igreja está levando esperança para as crianças no PEP. Do PEP ali em São Tomé e Príncipe. Mas hoje nós atendemos mais de 20 mil crianças. Agora sim, eu vou passar um relatório do PEP da África e da Ásia.
Amém? A sua oferta está alcançando vidas, crianças e famílias ao redor do mundo. Nosso desafio também foi preparar obreiros, né? Então, nós começamos o trabalho em São Tomé, demos continuidade ao trabalho em São Tomé, porque o trabalho em São Tomé começou com uma nordestina de Aracaju, missionária Marta e pastor Elias. E depois eles tiveram que sair do país porque havia muita malária, eles tinham 2 bebês, eles tiveram filhos lá. E aí o médico falou assim, ou vocês saem daqui ou os filhos de vocês vão morrer, porque eles não conseguem suportar as consequências da malária. E aí, depois o trabalho ficou muitos anos sem pastor, nós chegamos lá em 2008, e aí o pastor Armindo já estava retornando também, esse primeiro pastor, e depois enviamos o pastor Abdul, enviamos também o pastor Camel, o pastor Dalton, pastor Yuri e outro Abdulai, e esses pastores hoje são os pastores que estão à frente da igreja em São Tomé. Hoje nós temos uma convenção batista São Tomense. E esses obreiros estão lá, sustentados pelos batistas brasileiros. Pode passar? Passou? Ah, tá, ele está ali. Esse era o templo da primeira igreja batista, quando chegamos lá, né, e a gente estava orando, pedindo a Deus que nos desse condições de ter um templo melhor. Aí nós pintamos este templo de madeira, colocamos uma placa, colocamos cortina, ventilador e começamos a evangelizar, visitar as famílias, passar o filme Jesus. E aí aquele grupo pequeno foi crescendo e o espaço se tornou pequeno. E aí tínhamos o desafio de construir num país pobre, onde a maioria dos membros eram estudantes. E as entradas dos dízimos e ofertas não sustentava nem o pastor. Não dava para sustentar um obreiro. E a gente começou a orar e pedir para Deus, Senhor, nós precisamos de um templo. Fizemos o projeto, levamos para o governo, ele aprovou. E para a glória do Senhor e com a sua oferta, pode passar? O Senhor nos deu este novo templo, amém? Então a sua oferta chega lá. A sua pequena oferta, talvez assim, pastor, mas eu dou uma oferta tão pequena. A sua oferta pequena, ela se torna grande. Entendeu? Se cada igreja batista ofertar,
nós vamos ter recursos para alcançar muitas vidas ao redor do mundo. Infelizmente, só 40% de todas as igrejas batistas do Brasil é que estão sustentando essa obra. Então, isso significa que 60% não oferta para a obra missionária. Então, a gente precisa orar para Deus despertar os pastores, despertar as igrejas para cumprir a grande comissão. E aquele grupo pequeno se tornou um grupo grande, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazendo esta obra. Pode passar? E eu quero encerrar falando sobre o que aconteceu na Nigéria em janeiro. A Nigéria é um país que fez uma parceria com a Junta de Missões Mundiais para trabalhar com o PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. A Nigéria tem 260 milhões de habitantes, é maior do que o Brasil em população. 50% cristãos e 50% muçulmanos. E um grupo extremista, como está sendo gravado, não dá para falar o nome. Um grupo extremista entrou nessa comunidade, colocou fogo na igreja, colocou fogo no PEP e assassinou 20 irmãos e 8 crianças. Então, houve uma chacina nessa comunidade em janeiro. Nós temos fotos com cenas fortes, mas não dá para mostrar. Mas, mesmo assim, eles tiveram que fugir dessa comunidade, foram acolhidos numa outra comunidade e o PEP continuou. Porque o inimigo, ele não pode deter a obra do Senhor. Orem pelo PEP da Nigéria. Orem por este país, porque o alvo é alcançar 400 mil crianças. Então, quando você traz a sua oferta, vai ajudar também. Lembra lá no vídeo que foi mandado alimentos para a Nigéria, para ajudar aquelas famílias. Aquelas crianças órfãs estão sendo cuidados por alguma pessoa e a junta assume um compromisso de cuidar dessas crianças órfãs até elas chegarem na universidade. Então, o que você pode fazer? Você pode orar e você pode contribuir. Se você quer contribuir para a reconstrução do PEP, você me procura. Você pode adotar aquele PEP, contribuir com R$40 e abençoar a reconstrução. Você não precisa entregar dinheiro. Você preenche essa ficha, vai para o Rio de Janeiro e vem um boleto para você, num compromisso de 1 ano, você ajudar a reconstrução do PEP da Nigéria. Isso é um pequeno relatório do que Deus pode fazer através da sua vida. Eu quero agora abrir um espaço para perguntas. Se você tem alguma curiosidade, e aí nós vamos abrir aí 5 minutos. Alguém pega um microfone. Se você quer saber alguma coisa sobre São Tomé e Príncipe, aí a gente vai dar a oportunidade. Alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a mão para a irmã levar o microfone. A irmã lá. Pode fazer pergunta. Se eu não souber responder, o pastor Wellington também vai ajudar a responder. Ô, pastor, para chegar lá é de quê? Só de avião ou de barco, de navio? Para chegar lá tem que ser de avião. Nós saímos, a primeira vez que fomos para São Tomé, nós pegamos, eu creio que não é Recife, de Fortaleza a Cabo Verde, são 3 horas e meia. 3 horas e meia você está na África. Então é um bom lugar para você fazer uma experiência missionária e conhecer o campo missionário. Aí nós pegamos de Cabo Verde para São Tomé, 8 horas de voo. Então, nós fizemos aí em torno de 13, 14 horas de voo do Brasil até São Tomé e Príncipe.